Aí o que nós vamos adentrar agora? Agora nós vamos adentrar a parte que nós chamamos da crítica textual. Algumas pessoas, hoje em dia, alguns estudiosos, alguns teólogos, eles não lidam com a crítica literária. Por quê? Porque alguns acham ser um pouco complexo. Você ter a perícope, delimitar, segmentar. Alguns partem logo apenas para a crítica textual, que é onde vai se julgar os valores das variantes. Bom, o que você tem aí no seu material didático, você tem aí o aparato crítico, tá? Você tem um aparato crítico, você tem vários códigos, por isso que deve-se estudar o grego. Aqui o aparato crítico da 27ª edição, agora a 28ª edição de Nestle Aland. Então esse é o aparato crítico de Nestle Aland. E justamente na própria edição crítica de Nestle Aland, caso você a tenha, ele explica o que é cada um desses símbolos. Existe também a edição crítica de Kurt Aland, existe a edição crítica de Constantino von Tischendorf, existe a edição crítica de Wörth, de Tregelles, de Scrivener. Bom, enfim, existem várias edições críticas e seus devidos aparato crítico. Então, o que você tem na sua frente aí chama-se de aparato crítico. É justamente no aparato crítico onde ficam as variações ou as variantes. Aí existem os símbolos, exemplo, o A, o D, o C, o F e tantas outras questões. Aí você vai lidar no aparato crítico, vai lidar com o quê? Só uma orientação. No aparato crítico vai conter informações das variantes. Elas vão estar arroladas em códices, é uma das questões. Elas vão estar relacionadas a lecionários. O aparato crítico vai lidar com códices, lecionários, minúsculos, manuscritos também, com versões, e vai lidar também com os pais das igrejas, e vai lidar também com papiros. Você vê que é muitas coisas. Então, tem os códigos, aí vai trazer o símbolo, vai trazer isso aqui, vai trazer o A, vai trazer o B, então o Códice Naride, Códice Alexandrino, Códice Vaticano. Aí tem os lecionários, que eram lições dos pais das igrejas, vai trazer os minúsculos, aí vai trazer 100 e 1, vai trazer 2, 7 e 3. Versões vai trazer, vai fazer assim, saídica, pode ser a versão armênica, e assim sucessivamente. Dos pais das igrejas vai vir apenas, exemplo assim, Tertuliano, pode ser também assim, de forma abreviada, Ambrósio, e papiros vai vir um P, né? Um P bonito, eu não sei desenhar. Aí papiro, o número do papiro 75, pode ser o papiro 46, e assim sucessivamente. Então, o aparato crítico vai dizer que a variante, uma variante, ela pertence ao códice tal, pertence ao dicionário tal. Mas essa variante não está no minúsculo tal, também não faz parte da versão. Nenhum pai da igreja citou, e o papiro também não atesta. E aí existe uma metodologia para julgar o valor dessas variações. E é onde nós adentraremos para julgar, como julgar o valor, os valores dessas variantes. Bom, então eu vou apagar aqui, então você já sabe que no aparato crítico, o que contém no aparato crítico. Então, uma variante, ela está acoplada nesse dispositivo aqui, tá certo? Bom, vamos dar continuidade. Então, você tem um aparato crítico aí, de Nestle Aland. Aí nós vamos analisar Lucas 9:57 ao 62. A primeira variante que eu vou fazer menção aqui, a expressão grega kai porelmenon, e caminhando. Existe problemas? Vamos ver. Segundo o aparato crítico de Nestle Aland, essa variante deveria ser substituída pela seguinte expressão grega. Então ele está dizendo, Nestle Aland diz que não deveria estar e caminhando, mas deveria estar egeneto de porelmenon, aconteceu que caminhando. Então ele traz uma questão de um acontecimento.
Então, aconteceu que caminhando, diferente de e caminhando. Então, ele está caminhando. Só que dentro do contexto diz que ele está caminhando e alguma coisa acontece. Porém, nesse lado, ele já quer colocar o acontecimento no ato dessa caminhada. E não após. Tá? É isso que ele quer dizer. Por parte da tradição, segundo as seguintes testemunhas. Aí ele vai dizer, por que eu quero fazer essa alteração? Porque é o seguinte, porque aí coloca o Códice Alexandrino, aí ele coloca, né, dentro do seu aparato crítico, o Códice Bizai, tendo uma pequena variação, o Códice Freirianos, o Ostonianos, o Códice Atos Lavrenses, a família 1 e 13, texto majoritário, e as versões latina e siríaco. Então, justamente por causa do quê? Por causa dessas fontes. Quais são essas fontes dessa variação? Então, vamos colocar aqui para você entender. Vamos separar aqui. Então, a fonte que nós temos, a primeira é e caminhando. Vamos colocar aqui. E caminhando. Aí existem outras fontes que trazem a expressão aconteceu caminhando. Aconteceu. Vou colocar aqui pertinho. Que. Opa! Caminhando. Pronto. Então, e caminhando e aconteceu que caminhando. Aí diz que essa expressão aconteceu caminhando faz parte do que o Códice Alexandrino. Vai testar ele. Alexandrino. Vamos colocar aqui na lousa para facilitar o raciocínio. Aí o Códice Bizai. Aí também, depois do Códice Bizai, nós temos Freirianos. Depois nós temos aqui, depois do Códice Freirianos, Washingtoniano, vou apenas abreviar. E depois nós temos também Atos, um outro códice, família 1 e 13, vou colocar 1 e 13. E também texto majoritário, e a versão latim e siríaco. Vou colocar latim e siríaco. Pronto. Que atesta essa expressão aqui. Aconteceu que caminhando. Bom, já outros manuscritos como Papiro 45, aí, aqui agora. Aqui nós temos Papiro 45. Aí nós temos Papiro 75. Aí nós temos também Códice Sinaítico. Depois do Códice Sinaítico, nós temos Códice Vaticano. Depois eu expliquei o que é Códice para os simples, tá? Códice Efraimi. Códice Régios. Olha o tanto de materiais. Depois dos Códice Régios, nós temos Códice Coridete. Vamos ver se vai caber aqui. Depois nós temos Códice Zanquitino, vou colocar apenas a letra Z. Depois os minúsculos, né? 33, 579, 700 e por aí sucessivamente. E poucas versões, como o Ciríaco, Copta, Boerico, apoiam a repreensão do texto de Nestre Aland. Ficou claro para o senhor? Por parte, vamos lá, voltando assim. A expressão grega tal, segundo o aparato que deve ser substituída pela seguinte expressão grega, por parte da tradição, segundo as seguintes testemunhas, Já outros manuscritos, como papiro, quase poucas versões, apoiam a apresentação do texto. Então, de necessidade, então, o que está no texto está com base nisso. A outra alternância da variação é com base nisso. Então, nós temos a forma, e caminhando, aconteceu caminhando. Aí vem a pergunta, qual é a forma correta? Aí, se você pegar por quantidade, que eu vou explicar isso aqui agora, deixa eu entrar aqui, aí nós vamos lidar com o quê? Aí a crítica textual, ela vai lidar com duas questões. Evidência interna e evidência externa. Evidência interna e evidência externa. Então, primeiro eu vou lidar com a evidência externa. Dentro da evidência externa, vai lidar com 3 quesitos. Vamos lá. Primeiro quesito, quantidade, idade e tipo textual. Então, nós temos quantidade,
idade e tipo textual. Nós temos quantidade, idade e tipo textual. Então, isso dentro da evidência externa. Então, eu vou julgar os valores de todas essas informações em termos de quantidade, idade e tipo textual. Bom, vamos lá. Bom, em termos, a análise da expressão egêneto de poema, né? Aconteceu que. Então, nós temos aí Alexandrino, Bizai. Alexandrino, vou colocar aqui agora, século V, para você entender a idade. Bizai, século V. Justiniano também, quinto século. Atos, oitavo. Aí, por isso que você tem aí a própria edição, para você saber a datação desses materiais, tá? Família 1 e 13, são do século XIII. Opa. Aqui, depois o majoritário, quinto. Aí nós temos latim e siríaco, quarto século. Opa. Isso, quarto século. Bom, aí análise a expressão e caminhando, que é essa expressão aqui, vamos ver a datação agora. Você vê que a maioria dos materiais aqui, o que aconteceu aqui caminhando, quinto século, são os códices, Alexandrino é um códice. Agora, o que é um códice? Vamos lá, gente. Assim, ó, em premissa, os manuscritos que vieram do Novo Testamento vieram em papiro. Primeiro papiro. Depois que veio o códice. O códice é o ajuntamento de pergaminhos no formato de um livro. Tá? Então, isso é códice. Primeiro não vieram os códices, primeiro vieram os papiros. Tá? Então, já existe um grau de importância devidamente a isso, uma questão do que é mais antigo. Agora, não quer dizer que o que é mais antigo é o mais provável. Tem isso também. É isso que nós vamos discutir aqui. Então, os códices, exemplo, Alexandrino é um códice, Bizai é um códice, Firmino é um códice, Justiniano é um códice, Alto é um códice. Aqui também, Sinaítico é um códice, Vaticano é um códice, Efraim é um códice, Região é um códice, Colidete é um códice, também são códices, tá? Todos no formato de um livro, o material é pergaminho. Bom, então nós temos aí o papiro 45 do século III, o papiro 75 também do século III, o Códice Sinaítico, quarto século, Vaticano, quarto século, Efraimi, quinto século, Régios, oitavo, Colidete, nono. Aí nós temos o Códice Zaquitinos, sexto século, os minúsculos, 33, século IX, minúsculo 579, século XIII, o minúsculo 700, século XI, minúsculo 892, século IX, o minúsculo 1241, século XII, versão siríaca, século IV e copta, século IV. Então nós temos as versões, duas versões aqui, século IV. E aqui nós temos esse majoritário também. Aqui siríaco, aqui latim, século IV. Bom, então nós vemos aqui, em termos de datações, nós temos aqui ó, o Códice Sinaítico e o Vaticano. Vamos fazer um pequeno julgamento concernente em termos de quantidade. Em termos de quantidade, vou colocar aqui como conceito A e aqui como conceito B. Em termos de quantidade de materiais, qual que se destaca aqui? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, não coloquei os minúsculos aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porém, aqui se sobressai mais os outros códigos que eu não coloquei aqui e fora os minúsculos. Então, o conceito A, em termos de quantidade, ganha do conceito B. Beleza. Então, o conceito A se sobrepõe ao conceito B. Em termos de idade, qual que se destaca aqui? O conceito A ou o conceito B? O que os senhores acham aí? Conceito A ou conceito B? Em termos de datação, vamos ver? Nós temos dois papiros do século III, dois códices do século IV, duas versões do século IV.
Aqui em termos de códice, nós temos do século V, século V, V, V. O que nós temos do século IV aqui? Apenas versões. Só que as versões, elas procedem do quê? Essa é uma versão, igual a versão em português. Essas versões, elas já são o quê? As versões, elas já são parafraseadas. Ou seja, para que exista a tradução, elas tiveram que vir do quê? Uma tradução teve que vir ou de um papiro ou de um códice. Então, se as versões é do século IV, o que você vai subentender? Para que essas versões estejam completas, se é do século IV, elas vieram de manuscritos do V século? Não. Não, porque elas são do século IV. Logo, então, eu tenho que trazer uma probabilidade que a versão latim e cirílico, tanto com as duas outras versões aqui, procedem daqui, ó. Professor, mas por que essas versões não podem proceder dos papiros? Por quê? Porque os papiros não estão completos, senhores. Aí é onde existe o problema gravíssimo nisso. Veja bem. Se nós temos versões do século IV, a única coisa que me leva a dizer que essas versões existiram é com base nos códices. Logo, então, os códices mais antigos são quais? Sinaítico e o Vaticano. Os dois códices do período dessas versões. As versões não podem vir dos papiros. Aí vem a pergunta também. E os códices vieram do quê? Se as versões são completas, se subentende que elas vieram de códices completos. Se os códices estão completos, pela lógica, vieram de uma data que lhe antecede de papiros completos. Porém, não existe papiros completos de todo o Novo Testamento. Aí vem uma outra pergunta. Professor, se não existe papiro completo de todo o Novo Testamento, e existem os códices completos, e as versões na mesma datação completas, como que elas se originaram? Se você não tem uma comprovação material, são os papiros, você vai depender do quê? Não está aqui. Mas você vai depender das citações dos pais das igrejas. Só que se você pegar todas as menções dos pais das igrejas, também não vai constituir um Novo Testamento. Aí é onde existe o maior impasse do que hoje nós chamamos de Bíblia. Como que pôde a Bíblia chegar nas versões, nos códices, se não existia papiro completo, e se você pegar a menção de todos os pais da igreja também, isso é. Eu estou me referindo a menções de pais das igrejas, em que período, senhores? Em que período? Se você está lidando com versões do século IV, com o códice do século IV, então você tem que ter as menções dos pais das igrejas até esse século aqui, ó, até o terceiro século. Até o terceiro século. Para que você tenha isso aqui completo para chegar nas versões até o que você tem hoje mão na Bíblia, na tradução em português. Só que se você pegar os pais do primeiro até o terceiro século, não vai também construir um Novo Testamento. E aí, se você for procurar quantos papiros, quantidade de papiros até o século III, também não vai construir o Novo Testamento. Aí você depende do quê? Isso aqui é uma comprovação histórica? É. A menção do pai da igreja é uma comprovação histórica? É uma comprovação histórica quando existe o quê? Quando a menção desse pai da igreja corresponde ao papiro, corresponde a um códice. Só que para que ela corresponda àquele pai da igreja ser verdadeiro, é necessário que ele seja anterior a isso, ou que exista papiros que antecedem, ou seja, papiros vamos colocar no primeiro século. Existe um pai da igreja do primeiro século. Aí sim, você tem uma concordância. Mas mesmo assim, se você pegar todos os papiros do primeiro, segundo século, pais das igrejas do primeiro e segundo século, você não vai ter um Novo Testamento também completo. Aí vem a pergunta,
como que ele existiu? E aí, como que os senhores acham que esse Novo Testamento existiu? Completo.